Boa noite, Israel. Oi, oi, boa noite. Boa Ei, Cris, e Voltamos agora? de Tá novo. melhor? Saiu tudo. Ficou melhor agora, Oi, Cris? Breno. Bora lá novamente, Podemos. boa noite. Boa noite. Boa noite, Ai, gente. Vamos lá. Pode retomar, Cris, ou continuar. continuando aí Certo. falando sobre o propósito, né? O significado do propósito. Isso. Então, o propósito, ele nos traz motivação, mas mais do que isso, nos traz uma ativação para a nossa vida. Cris, a gente não está te ouvindo, tá falhando bastante. Tá caindo demais, Que Deus demora para nos carregar. criou é Ô, para ter um Cris, relacionamento com Ele. travou para você? Travou para você ou não? Só pra Acho gente? que travou. Tá me ouvindo bem? Ah, tá. Então, Eu não vamos ter estou que melhorar escutando um pouco. vocês. Sim, estamos. Assim, é, Edna e Lu, vocês estão me como a Cris ouvindo? estava dizendo, o propósito ele está ligado a quem somos e ao que está destinado à nossa vida. Eu não estou Quando ouvindo também. nascemos, já nascemos com um propósito estabelecido. E com o Oi. passar do tempo, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo e colocando em prática esse propósito. Mas este propósito está ligado ao quê? O sentido de tudo isso, o propósito está ligado a Deus. A origem é a Deus. Quando nós perdemos de vista quem somos, nós nos perdemos de Deus e nós nos desligamos deste propósito. Pode retomar, Edna. E quando nós falamos assim que já nascemos com propósito, eu volto um pouco à essência, né? Porque ao nascermos, né, estamos a essência ali. Eu brinco muito assim que a gente vai se poluindo com o crescimento, né? Porque a Sim. criança, ela nasce pura e ela vai se contaminando com as coisas do externo, né? Das pessoas que ela convive e tudo mais. E aí chega a maturidade, você já misturou tudo, você não sabe o que que você quer e o que que você deve fazer. E muitas vezes as pessoas confundem muito essa questão do propósito, né? Eu até falo também, costumo falar com as pessoas a respeito do propósito, no sentido de que tem gente que pensa que o propósito é aquela coisa grandiosa de salvar o planeta, de você salvar a humanidade e tal. Mas o propósito não é isso. O propósito é o que sua alma queima, né? O que faz vibrar seu coração, o que te motiva. É tipo a visão e missão, né, de uma empresa é pra gente. Que é o quê? O que que esquenta meu coração? Qual é aquela coisa ali que eu faço que se eu não precisasse ganhar dinheiro por aquilo, eu faria mesmo assim? Isso faz parte do propósito, porque aquilo ali está ligado, de certa forma, à nossa alma. E aí eu costumo dizer assim, que somos como gotas de um oceano. Cada gota de água, ela tem um significado, ela tem um motivo de ser, né, de existir. Então, ninguém é insignificante. E quando você volta para entender sua identidade em relação a Deus, quando você se vê como um filho herdeiro do Criador, você se vê com qualidades, você não se diminui perante as outras pessoas. Porque todas as pessoas têm qualidade, todas as pessoas têm um motivo de ser. É tipo a questão da prosperidade, que a prosperidade ela não é ganhos financeiros. Prosperidade é o quê? É você estar bem em todas as áreas da sua vida, né? E quando a gente entra mais assim a fundo com essa questão do propósito, né? Aí a gente tem que pensar também sobre a alma, o corpo e o espírito, né?
O corpo, o que que o corpo da gente precisa para estar bem? Alimentação, bons convívios, exercício, para ter bons relacionamentos, inclusive até amorosos e tudo mais. E a alma, o que que ela precisa? A alma precisa de amor, de sabedoria, de paz. E o nosso espírito, ele precisa de quê? De ter relacionamento, consciência tranquila, direção. Então, quando você começa a entender essas particularidades do seu ser, que no caso seria nosso autoconhecimento, você consegue entender mais o que é propósito. Então, propósito não é aquela coisa grandiosa de outro mundo. O propósito, a essência dele é o servir, né? Que é o que o Criador, primeiramente, que Jesus veio à Terra aqui, para servir. Ele é um dos maiores servos, né, e exemplo que nós temos. E aí, quando a gente olha para a diversidade, a natureza, ela serve a gente o tempo todo. Os animais, todos os animais, eles têm uma serventia. Mesmo um animal que você não come ali, ele tem uma razão de ser e de estar no habitat que ele convive. Então, todos os seres, independente de que seja vegetal ou animal, têm o seu servir, né? Que é o seu propósito. Então, o propósito da gente está inteiramente ligado ao servir, né, gente? Sim. E uma coisa interessante sobre o propósito estar ligado ao servir é que também o propósito vai nos impulsionar a fazer isso. Vai nos dar energia, vai nos dar ânimo, vai nos dar força, até mesmo quando estivermos o nosso corpo nos sentindo cansado, né? Verdade. Porque ela é uma motivação que já vem da sua alma, naquela motivação que é aquela motivação que você estava falando, Cris, que é de momento, né? Você Isso, precisa ali daquele gásinho. ativação, né? No caso, o propósito é a ativação. Você fica ativado o tempo inteiro, porque o que te move não é uma motivação externa, mas é algo que vibra dentro do seu coração. Exato. Pode ser no ambiente que for. Porque às vezes quando a gente fala assim sobre propósito, as pessoas levam muito aquela ligação à religião, à espiritualidade, a você levar a palavra e tal. Mas não. O propósito é onde você estiver. Você tem uma empresa de quê? Qual o seu principal objetivo é servir seus clientes. Então, quando você vai trabalhar ali a questão da visão, missão, né, da empresa, o que eu estou oferecendo para o meu cliente? Eu não tenho que ter como missão da minha empresa ser a empresa maior do planeta, né, tal. Eu tenho que ter, primeiramente, servir. Porque o servir, ele gera a prosperidade, né? Ele traz de É volta. automático, né? É automático. Quanto mais você planta, maior será a sua colheita. Então, o propósito, ele está ligado à razão de você existir. É aquilo que te incentiva a levar a sua vida de um modo como nós vivemos uma vida sem propósito. Não tem sentido. Qual que é o sentido da sua vida se você viver uma vida sem propósito, se você não encontrar o propósito da sua vida, se você não entender sobre a questão de propósito? Porque o propósito, ele está ligado a muito mais do que só as suas questões sentimentais, do que só você estar aqui para aprender alguma coisa, de você estar aqui só para construir riquezas, bens materiais. Está muito ligado a isso, é muito além do que tudo isso. O seu propósito, ele está ligado, como que eu posso dizer, é como se todo ser humano, o propósito é como um dom. Todo ser humano nasce com ele. E aí, o que acontece? A gente, por a gente não dar ouvido à nossa alma, porque ela fala conosco, o nosso coração, o nosso espírito, eles nos dá sinais do que é o nosso propósito. Mas a gente está tão obcecado em correr atrás de diversas coisas que a gente não acaba dando ouvido para nós mesmos, ao que o nosso propósito está falando. Então, assim, ele vai muito além disso. O seu propósito, quando você entende que você está aqui não só para ser servido, mas para servir também, para que o seu propósito seja para o seu autoaperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento de outras vidas,
Aí sim, quando você entende isso, que você está aqui, que essa vida é uma demanda, que você oferece, o seu propósito é oferecer, é transmitir o que você veio aqui para transmitir, que você não veio aqui só para acúmulo de riqueza, acúmulo de bens. Quando você entende isso, aí sim você encontrou a glória da vida, você entendeu o seu propósito, que o seu propósito ele é muito mais que isso. E isso é bíblico, né? O nosso propósito aqui não vai muito além do que construir a riqueza. Aí as pessoas falam, o meu propósito, o que eu tenho como propósito é construir uma empresa de alto padrão, construir uma carreira. Isso são objetivos, sonhos, projetos, metas, mas propósito está relacionado a algo muito maior que isso. Exatamente. Eu até li algo hoje, Lu, que falava assim, o propósito é eterno, a missão é terrena. Sim. Né? E Verdade. às vezes a gente fica na dúvida, assim, tá, mas qual é meu propósito? Elas estão falando ali de propósito, mas eu não sei. Então, realmente, Deus fala no nosso coração, mas a gente tem que silenciar as outras vozes e estar em relacionamento com Deus para conseguir compreender minimamente isso, né? E muitas vezes a gente não vai ter a clareza do propósito todo. A gente vai caminhando e vai entendendo, Deus vai revelando e a gente vai compreendendo no caminho o propósito. Até porque o propósito ele é um rumo, ele não é o destino em si. A gente vai encontrando no caminho. Só não podemos ficar parados. Tem uma coisa que você falou Esperando. que eu não sei, acho que cortou lá na ligação, que era sobre aquele princípio de Deus sobre o propósito. Sumiu que é a palavra aqui da minha cabeça. Lembra aí, Cris? Princípio. É o princípio do propósito ali ligado a Deus? Ai, A parte que me eu deu um falei que branco ele aqui. começa em Deus Isso, é. é porque, na verdade, o propósito ele começa em Deus, né? Tudo começou em Deus e nele encontra propósito. A gente foi feito por ele e para ele. Isso. Eu gostaria até de ler aqui um trecho dos Jeremias, que assim, até para quem às vezes se acha pequeno demais para qualquer propósito de Deus, Vamos eu lá. acho esse trecho bem bonitinho, que é esse aqui, que é o Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu, ó Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não posso, sou uma criança. E o Senhor disse, não digas, não posso, porque sou uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, assim, todos nós somos partícula de Deus. E quando a gente consegue compreender isso, que eu sou uma criatura tão perfeita, porque eu vim de Deus, que eu sou imagem e semelhança do Criador, a gente consegue se desvincular dessa imagem do mundo, essa coisa mundana, dessa necessidade de todo mundo seguir uma perfeição que o homem exige, e não a perfeição de Deus. Quando a gente vai olhar assim, as coisas pequenas do nosso ser, da nossa criação, da nossa formação, e aí tem aquela música, Ninguém Explica Deus. Eu falo, ninguém explica Deus. Como que poderíamos ser criaturas assim, tão perfeitas, em tantos detalhes, se não tivesse uma energia maior, um ser maior por trás disso tudo, né? Nós somos o projeto de Deus. E como o oceano, cada parte de nós unidos somos Deus. Como se fosse cada um é uma célula de Deus. Aquela parte que eu estava falando do oceano, é quando a gente entende que funcionamos como engrenagem, porque que a sociedade
tá tão bagunçada, tá tão desordenada, tá tão sem regras, sem sentido. E nós vivemos hoje num momento que a sociedade tem mais jovens, mais pessoas desesperadas, sem sentido, sem propósito, né? Sem identidade, que não vê sentido em nenhum na vida, não vê nenhuma razão de ser. Eu falo assim que a própria razão da vida é dar razão à vida, que é dar sentido a ela. E aí, quando eu penso que somos engrenagem, eu penso o quê? Por exemplo, eu trabalho com decoração de festas no meu físico. E aí, o que eu posso servir no meu trabalho? Eu posso dar alegria para as pessoas, eu posso fazer meu trabalho da melhor forma possível, com amor, porque eu penso que tudo que é feito com amor, ele tem retorno. E tudo que se não for para mim fazer com amor, eu deixo de fazer muitas coisas na minha vida porque não vibra no meu coração. Então, se eu faço uma festa ali, uma decoração com amor, que é para proporcionar felicidade para aquelas pessoas que eles vão estar comemorando aniversário e tal, então ali é meu servir aquele ali. Então, a pessoa ali que me contratou, o servir dela é o quê? Ela às vezes trabalha com o supermercado que for, o servir dela é o quê? O servir alimento. Então, o servir é o quê? É eu fazer a minha função com amor, pensando sempre em fazer o melhor pelo outro. Não que a gente tem que fazer tudo de graça, gente, que às vezes quando leva assim um pouco pro lado do servir, as pessoas pensam, servir é só se doar. Não. Devemos nos doar? Claro que devemos. Porque a natureza do ser humano também é para isso. É aquela coisa de, tipo, meio que irmão, né? Aquela parte de irmão é sobre isso. Acolhedora. É sobre acolher, sobre dar a mão, sobre é, servir outra pessoa de uma forma gratuita também. Mas o servir, quando a gente vê o retorno financeiro como algo, não com maldade, mas com prosperidade, todo mundo ganha. Que é igual a gente sair um pouco dessa mentalidade que o mundo vive, né? Principalmente aqui pra gente, de pobreza, de que os pobres muitas vezes odeiam a pessoa que tem dinheiro, quer que todo mundo seja pobre. E se todo mundo fosse rico? Se eu não precisasse me preocupar com o valor da energia no final do mês, do dinheiro do mercado, meu dinheiro fluísse mais. Então, vamos lutar para ter o propósito de sempre servir e de prosperar todo mundo junto. E não de querer diminuir quem tem, mas que todos tenham também, né? Eu acho que isso é um pouco assim, quando a gente começa a entender nossa identidade e aproximar do nosso propósito, a gente consegue compreender de uma forma sem ser egoísta, né? Olhar com amor todas as pessoas. Gente, desculpa aí, falei demais. Mas é Imagina. isso mesmo. E, na verdade, nós, como filhos de Deus, fomos criados para nos relacionarmos com Ele. E aqueles que ainda não encontraram a sua identidade de filhos, aqueles que não encontraram podem buscar a Deus de todo o seu coração, que Ele sempre vai estar de braços abertos esperando para ouvir e para que você converse com Ele, coloque com sinceridade de coração como você está e se encontre com Ele. E uma frase que eu achei interessante diz assim: o propósito vem de Deus, toca o seu coração e volta para Deus. E outra forma... Cris, você com essas frases aí vai fazer eu chorar, hein? Lindo, 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 Cris. E outra forma da gente descobrir onde servir é algo que nós já havíamos falado em outras lives, que é os bloqueios. Porque o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. E aí o nosso propósito se torna um pouco mais individual do que como que a Edna nos colocou na nossa maneira de servir com as nossas habilidades. Mas, por exemplo, se você aprendeu a perdoar, você pode servir nisso. Se você aprendeu a ressignificar, você pode mostrar para as pessoas qual foi o seu contexto, como você perdoou e mostrar que é possível. Se você teve algum outro contexto, por exemplo, a Edna leu ali para nós, onde Deus fala que ele nos criou, né? Ele nos desejou. E aí você pode pensar assim: ah, mas meus pais não me desejaram. Eles não queriam que eu estivesse aqui. Então, como assim, né? Que Deus estava lá no adultério, por exemplo. Deus quis o adultério? Não. Ele não quis o adultério. Mas Deus, ele permitiu e ele escolheu que, no meu caso, eu nascesse nesse contexto para que eu pudesse
impactar vidas nesse contexto, pessoas que talvez estejam presas a algo relacionado a uma história semelhante à minha e que eu possa estar auxiliando. Eu já pensei que eu fui um acidente, porque meu pai e minha mãe não me planejaram de forma alguma, mas Deus escolheu que eu nascesse no contexto em que eu nasci. Então, o propósito também está relacionado àquilo em que nos bloquearam, para que a gente possa ajudar outras pessoas a desbloquearem. Isso aí, Cris. Como a Edna leu, né, lá em Jeremias, que diz que nós, já desde o ventre, já nascemos e já fomos escolhidos. Então, você já nasceu e o seu maior propósito é você levar essa palavra, você transmitir o seu dom e você entender qual é o seu dom. Você ir descobrindo ao longo do caminho qual é o seu propósito e levar isso adiante. Talvez o seu propósito, você descubra o seu propósito em um momento de dor ou um momento de como que se diz, de uma experiência que não é tão agradável de lembrar, um tanto traumática. E você pode levar essa história, essa experiência como um propósito de vida a transformar e ativar outras pessoas que passaram pela mesma experiência, por essa experiência, que não conseguem lidar com essa situação, que não conseguem digerir essa situação, ressignificar, porque o perdão não é uma coisa que é tão fácil quando você não entende o seu propósito, quando você não tem um encontro com Jesus, quando você não entende sobre o perdão, que o perdão está muito mais, muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. É algo que você decide liberar, o perdão é uma decisão. Então, quando você entende isso, você aprende a ressignificar suas energias e começa a usar isso como um propósito, levar a sua história de vida para frente, para que ative e transforme outras vidas, como a história da Cris. A história da vida dela é uma história real, não é um livro de quadrinho que alguém escreveu, deu para ela ler e ela está aqui nos contando para nos emocionar, nos deixar emotivo. Não, é uma história que deixou marcas e bloqueios nela, igual ela já nos contou em outras lives passadas. Quem estava nas outras lives está aqui agora, sabe, entende isso. E o que ela está fazendo? Ela pegou isso, ela gerenciou, ela se tornou general da vida dela, ressignificou essa energia de uma história marcante e fez muito mais do que um chapéu mexicano. Transformou isso em uma história de vida que pode motivar e que pode ajudar a transformar outras vidas. Né, Cris? É isso? Exato, é isso aí. Mostrando que é possível, né? Sim, porque por mais doloroso que seja, até que para algumas pessoas não vai fazer sentido o que eu vou falar aqui, mas por mais doloroso que pareça ser a sua história no momento que você está vivendo, é o episódio da sua vida que você está vivendo, por mais que pareça doloroso e insuportável, acredite, tem um propósito. E o seu propósito, o propósito de tudo isso é maior que a sua dor, é maior do que você está passando, é maior do que a experiência que você está passando. Não precisa ser ela só na parte dolorosa, seja ela na parte de aprendizado e você está achando difícil, seja ela na parte de adaptação e você está achando difícil, está sendo pesado demais, mas acredite, tem um propósito por trás disso e o propósito é sempre maior do que o processo. Quem suporta o processo tem uma frase que eu adoro. Cris, vou impactar você com a minha frase. Quem suporta
o propósito, o processo vive o propósito. Que, na verdade, essa frase não é minha, tá, gente? Eu vi aí em algum lugar e eu achei muito lindo. Estou compartilhando aqui. Uau! Quem suporta o processo vive o propósito. Uau! Muito bom. Muito bom. Isso é verdade. E tem até para quem fica assim pensando, mas eu não sei o que é o meu propósito. Tem uma tarefinha que a gente pode passar para vocês, um exercício ou uma atividade, como vocês preferirem chamar, que é a seguinte: se você ainda não compreendeu, né, qual é o seu propósito, faça uma lista e anote áreas que queimam no seu coração e comece a fazer alguns testes, né, a falar sobre, a ensinar sobre, a escrever algo sobre, e à medida que você for fazendo isso, você vai sentindo e entendendo se isso está relacionado ou não ao seu propósito. Mais alguma atividade, Cris? Não, é isso aí. O seu propósito também, ele pode estar ligado aos seus valores, o que você tem como valor, o que molda o seu caráter. Analisa isso e o seu propósito está ligado a isso também. Está ligado à sua personalidade. Como a Cris disse, né? Lista as suas coisas, as coisas que você gosta, o que arde no seu coração. Então, assim, liste também o que você tem como os seus valores, quais são os seus princípios. Isso vai te ajudar a identificar e a entender qual é o seu propósito. Até porque quando a gente entende o propósito, quando a gente começa a entender, nem que não seja exatamente claro o propósito, a gente consegue já priorizar coisas na vida e dizer não a outras que não se encaixam no propósito. A gente direciona melhor o nosso tempo e até mesmo o nosso dinheiro. Isso aí. E você, a partir do momento que você entender esse seu propósito, multiplique, porque o sentido do seu propósito é isso. É multiplicar para que outras vidas sejam ativadas. O que a gente está fazendo aqui é multiplicando com vocês coisas que nós aprendemos. Então, assim, nós precisamos crescer para cumprir o propósito. Isso sempre está ligado a um comando que recebemos de Deus. Então, gente, não esconda o seu propósito, multiplique, compartilha com alguém, que às vezes tem uma pessoa só esperando você compartilhar para poder ativar o propósito dela. Como a Edna disse, nós somos como uma gota do oceano. E eu quero trazer para mim essa interpretação que nós somos partículas do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, o que é um corpo? Você já viu alguém, tipo assim, a perna, ela precisa do pé, o braço precisa da mão, para completar a mão precisa dos dedos. Então, assim, uma coisa vai formando a outra. O seu propósito pode ser a ativação do propósito de outra pessoa. Exatamente, tudo interligado. Essa parte aí do servir lembra um pouco também, antigamente, né, quando não existia a moeda de troca e vice-versa. E acontecia isso com tudo, né? Então, querendo ou não, eu até converso muito com as pessoas sobre isso. Eu fui criada que eu peguei algumas partes de coisas antigas, sabe? Meus avós, eu tive muito contato e tal. E aí eu aprendi muita coisa, assim, dos antigos, né? Como aquela questão do sol, o lugar do sol, se é meio-dia e tal. Então, assim, muita sabedoria que antigamente tinha, que eles preservaram, que hoje a gente abandonou, né? Se você for olhar, tem tanta coisa, assim, que tá tão mais explicado até na palavra. E a sociedade, por conta dessa modernização, a gente vai abrindo mão de coisas tão importantes, né? Que parecem ser tão bobas. Pareceu ser bobas, né? No meu ponto de vista hoje. Quando eu era mais
jovem, que a gente só pensava que nas coisas modernas e tal. E até um exemplo simples que é sobre medicamento. Antigamente, todo medicamento era na natureza, né? Você tá com a doença ali e tal, pega uma erva lá, faz um chá, um xarope. Eu tenho familiares que faziam muito essas coisas, xarope, né, com raízes e tal. E hoje não, vai lá na farmácia, que é mais prático. E aí fomos abandonando, né, as coisas da natureza. E Deus é tão próspero na sua essência, que o servir da natureza é tão lindo, que todo medicamento ele é extraído da natureza. Tudo que a gente consome é extraído da natureza. A minha roupa, meus acessórios aqui, tudo foi extraído de alguma coisa, de alguma espécie da natureza, um mineral, um vegetal, o que for, né? Então, assim, quando a gente vai olhar a questão do amor no propósito, que o propósito está ligado inteiramente com amor, tudo para mim é amor, porque não tem como não estar ligado ao amor. Porque como é que você vai descobrir seu propósito? Quando você descobre o que você ama fazer. Então, se você começa a fazer o máximo de coisas possíveis com amor, você vai cada vez estando mais próximo de Deus e cada vez você vai estar mais ligado a seu propósito. É igual o nosso participante aqui, o da live, o Wellington, ele colocou: o propósito requer muitas vezes renúncia. E acredite, quando vivemos o propósito de Deus, toda ausência é substituída por uma paz de espírito. E realmente, como a Cris havia dito, quando a gente, para viver o propósito, a gente acaba renunciando. Renunciar a pessoas, às vezes, a ambientes que não nos faz bem, ambiente que contamine o nosso sentido de vida, que não respeite o nosso propósito, porque às vezes nós temos do nosso lado pessoas que não respeitam o seu propósito, porque o propósito, quando você descobre o propósito e você decide vivê-lo, você tomou uma decisão, e assim, você precisa renunciar a determinadas coisas. Porque o propósito, ele traz a intimidade com o Espírito. Quando você começa a viver o seu propósito, isso te traz a intimidade com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo ele é puro, então você precisa renunciar a determinadas coisas para que não contamine o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, assim, às vezes a gente, quando começamos a viver o nosso propósito, a gente fala bem assim: nossa, mas pessoas se afastou de mim, eu nem, o que eu fiz? Não tive mais contato, a pessoa parece que sei lá, simplesmente saiu da minha vida. Gente, essas coisas acontecem porque ciclos se fecham. Você amadurece, você muda os seus pensamentos. Todo dia você você está em construção. Todo dia você está construindo uma nova metade do seu ser. Você está entendendo e em processo de aprendizado. Todo dia você está aprendendo e decidindo coisas novas, que está ligada à sua vida, que está ligada à sua decisão quando você está em busca deste propósito. Agora, quando você vive uma vida dissoluta, uma vida involuntária, aí, a qualquer maneira, que você não está nem aí com nada, você não pensa no seu amanhã, você não está ligado, não procura entender qual que é o sentido da sua vida e vive simplesmente por viver, isso não tanto faz. Agora, quando você começa a viver, você entende o seu propósito e começa a viver isso automaticamente vai trazer renúncia. E automaticamente as pessoas vão ver que elas não se encaixam mais a você, que você não se encaixa mais no ambiente delas. Então, essas coisas automaticamente elas vão acontecendo. Não porque as pessoas não são boas o bastante para estar com você. Não entenda isso, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que vocês não compartilham, que às vezes nós não compartilhamos mais do mesmo pensamento, não compartilhamos mais das mesmas ideias, dos mesmos projetos, não temos mais assunto em comum outrora que a gente tinha há 1 ano atrás, há 2 anos, ou até mesmo há 1 semana atrás, porque a gente decidiu evoluir, decidimos crescer, a buscar o novo.
para ter tudo isso. Então, quando você vai estar por conta disso, você às vezes vai acabar ficando abatido, mas isso é só uma questão de minutos, um pouquíssimo tempo, porque como o nosso colega disse aqui, essa ausência, ela será substituída por uma paz de espírito. Mas assim, não misture as coisas. Quando os ciclos se fecham e se encerram automaticamente, e isso sim, você traz uma paz de espírito. Agora, quando você encerra um ciclo, porque contendeu, porque magoou, porque ofendeu, porque distratou alguém, isso não trará paz. Você fala assim, eu vou brigar com alguém porque eu quero encerrar o ciclo, isso não te trará paz. O seu espírito não terá paz, porque o espírito de paz não habita na contenda, né? Isso é bem óbvio, né? Então, assim, se você, por algum motivo, decidiu viver e o seu propósito, e algum motivo, algum momento, acabou surgindo a contenda, ou uma palavra que magoou, entristeceu, ofendeu o coração de alguém, como a nossa amiga Cris, a nossa amiga Edna, que trouxe pra gente o tema da live passada, libere o perdão, porque o perdão está mais ligado sobre você do que sobre ao terceiro. E até, travou. Até questão do perdão, Travou. é sobre quando vem para nós também, a ressignificação, né? Do que vem de lá que te machuca. Quando alguém te atinge, que te dói, é uma ferida que você precisa curar. Tudo que o outro faz que me dói é alguma coisa em mim que precisa ser curada, que está ressoando com aquilo ali. Então, eu vou fazer minha autoanálise, minha reflexão sozinha. O que em mim machucou aquilo que aconteceu, aquele episódio? Qual parte minha que está ferida? Que aí você consegue dar o perdão não só para a pessoa, mas para você também, né? Porque em muitas situações a gente não dá o perdão até para nós mesmos. A gente se culpa, porque errar é humano, né? Eu brinco assim que nem Jesus agradou todo mundo. Não tem como a gente se cobrar para agradar todo mundo. Mas quando você anda sempre reto, com a consciência tranquila, fazendo o certo, buscando ser justo, a tendência é você ter mais compreensão, tanto pelo próximo quanto por si mesmo, né? Isso aí. E a paz de espírito, gente, realmente é tudo. Inclusive, esses dias eu questionando aqui, né? Falando com as pessoas, por que temos tanto medo de morrer se a única certeza que a gente tem na vida é a morte? E sabe por que temos tanto medo de morrer? Porque nós não vivemos. A maioria de nós está sempre presa no futuro ou no passado. A gente não vive o agora. Você sempre deixa o dia maravilhoso para amanhã. Você deixa a viagem para o dia que estiver mais folgado, o dia que você estiver com a casa perfeita, o dia que você estiver com o corpo perfeito. Tudo a gente vai criando obstáculos para viver o dia da glória, o dia que nós merecemos. A gente está sempre criando obstáculos. E muitas vezes não é questão do financeiro, não é questão de dinheiro nem nada. William Shakespeare, eu não vou saber falar o poema aqui, que já tem muito tempo. Eu amo esse poema. Tem um poema do William Shakespeare, que inclusive num pedaço fala sobre isso, que você sempre se despedir das pessoas como se fosse a última vez. E é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Então, seja sempre você no ambiente que você está. Esteja por inteiro, onde você estiver, esteja por inteiro. Viver o agora é isso, é viver a presença de onde você está. Você está ali no almoço com os amigos, esteja lá presente. Não esteja ali no celular conversando com outra pessoa que não está lá. Não esteja ali vivendo um problema de amanhã. Você está no trabalho, viva aquele momento. Eu até tenho muita facilidade com isso, gente. Que às vezes, igual eu sou mãe, né? Eu tenho filhos. Às vezes eu vou trabalhar, eu tô lá tão no meu trabalho que eu esqueço que eu tenho filho. Aí eu tô em casa com meus filhos, aí eu até esqueço que eu tenho trabalho. Então, isso por um lado é bom. Porque o povo assim, a Edna é muito despreocupada. Não é que eu não me preocupo com as questões da vida, com os problemas e tudo mais. Mas assim, é a gente saber estar onde estamos, né? Lógico que muitas... É o menestrel. Ah, eu amo, 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 amo. Tem até um vídeo muito bonito de um cara vestido assim de bobo da corte, né? Né, Wellington? E é muito lindo, quem puder assistir esse vídeo ou ler essa mensagem. Eu costumo dizer que essa mensagem é como se fosse uma oração.
Tem anos que eu li ela, mas ela eu carrego a minha vida toda e ela parece uma oração. Porque ela fala tudo como a gente deve ser realmente na vida. É amar uns aos outros, valorizar os pequenos momentos, as pessoas que nós amamos e estar sempre presente. Eu estou ali, no momento que você estiver, esteja presente, viva aquele momento. E faça de tudo para estar. Eu estou com um problema ali com fulano, tenta resolver. Se aquilo lá tá doendo seu coração, tenta resolver. Que quando a gente tem paz de espírito, o resto tudo é mais fácil superar, é mais fácil você encarar qualquer problema, qualquer dor. Pode ser a dor que for, mas vai ficar mais tranquilo quando você tem a paz de espírito. Lógico que tem coisas que são injustificáveis. Tem momentos que acontecem coisas na vida da gente, mas quando é perda, no caso de morte e tal, ou doenças graves, que a gente questiona a Deus, o porquê, por que que aquilo aconteceu. E eu até escrevi uma frase esses dias, que era mais ou menos assim. Às vezes as coisas ruins que nos acontecem, que a gente às vezes questiona Deus, por que está acontecendo aquilo? Não é que Deus queria que acontecesse algo ruim nas nossas vidas. É porque foi a única maneira que ele encontrou para chamar a sua atenção. Às vezes um problema, uma doença, uma perda financeira, o que for, algo precioso que você perdeu, um fim de um relacionamento, de uma amizade, de qualquer coisa que seja. Talvez foi a única forma que Deus encontrou para chamar a sua atenção. Olha aqui, volta para mim, entende? Então, quando a gente aprende a estar próximo a Deus, entender nossa identidade, nosso propósito, tudo muda. A gente não vive mais para o mundo, a gente não depende do mundo. Quando a gente depende de Deus, é sobre Ele. É sobre Ele e nós. Então, tudo se transforma. Eu vejo dessa forma. Muito bem. A amiga fala que desapegar, é isso Cris, mesmo. Cris, e aí? Compartilha com a gente Oi. aquela frase que eu gosto tanto, que vai virar uma hashtag. Gente, a gente pediu para vocês marcarem a gente. E deixamos um exercício na live passada. Vocês fizeram isso com vocês aí em casa? Ensina aí para a galera que é nova aqui, Cris. Sim. Então, gente, a hashtag é o amor me amou. O que vocês vão fazer? Acordar de manhã, vão ir para frente do espelho, vão se olhar, vão dizer a frase o amor me amou e vão dar um toque no espelho, dando um toque para vocês mesmos. Bora começar certo? o dia. O amor me amou. O amor me amou, gente. É Jesus. Jesus é o verbo, é a manifestação do amor de Deus. É Jesus, né? Então, se Jesus me amou, quem mais precisa me amar? Exatamente. Né? Gente, então assim, eu vou fazer o meu encerramento aqui, vou deixar com as meninas aí para ela compartilhar com vocês o que mais elas sentirem aí no coração de compartilhar, porque essas meninas são muito sábias. E a convivência que eu tenho tido com elas, o prazer de estar convivendo e construindo essa nova conexão, tem me ensinado muito. Então, assim, gente, se permita na vida de vocês, permita o novo, permita novas experiências, porque eu não posso partir daquele pressuposto que eu não sei, então eu não vivo isso, eu não desfruto disso. Então, assim, se você não sabe, se você não tem sensibilidade com determinado assunto, ou com um colega que, por exemplo, ele tem ansiedade, ou ele passa por algum problema na vida dele, seja solidário, compartilhe isso, essa frase que a Cris nos ensinou e que, nossa, me impactou muito, que é o amor me amou. Seja isso na vida de outra pessoa, transmita isso, se permita novas experiências, se permita a conectar com pessoas que tenham algo de bom para te agregar,
Porque a gente está em construção e está aprendendo todos os dias algo novo com alguém. Porque sempre alguém tem alguma coisa para nos ensinar, para nos compartilhar. Assim, as meninas, cada uma aqui mora em um estado. Então, assim, a gente fez essa conexão e está sendo muito forte. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês essas experiências. Se permita o novo, se permita a se conectar com outras pessoas, se permita a aprender. Adri, um beijo no seu coração. Se permita aprender, se permita que as pessoas se acheguem até você. Porque eu já fui uma pessoa muito restrita, não permitia que as pessoas se achegassem até mim. Então, assim, eu que perdi. Eu que perdi. Se eu continuasse dessa forma, eu ia estar perdendo de conhecer pessoas maravilhosas, como essas meninas aqui, que têm compartilhado muito comigo, eu tenho aprendido muito com elas. É esse que eu quero deixar para vocês no encerramento. Esse o meu encerramento que eu quero deixar para vocês e vou dar a oportunidade para as meninas falarem aqui, para a gente poder estar encerrando, tá? Isabel. Ai, Cris. Que para encontrar o propósito, você precisa se relacionar com o Criador. Você vai entender o seu propósito pedindo para o fabricante. E ele deixou um manual para nós, que é a palavra dele. Então, se você ainda não consegue se colocar diante de Deus, fazer uma oração, rezar, falar com ele, busque na palavra dele. Só não deixe de buscá-lo. E lembre-se, o amor me amou. Beijo no coração de vocês, boa noite. Eita. E vamos deixar agora com Obrigado, a Edna, meninas. Obrigado, Lu. E realmente tem sido uma partilha maravilhosa entre a gente, né? Uma amizade que surgiu e virão frutos maiores ainda. Virão surpresas, gente. Muita coisa legal ainda vamos trazer por aqui. Eu quero completar aí o que a Cris falou, né? Busque o Criador, que você entenderá mais sobre você mesmo. Sai um pouco de olhar para o mundo e volta para dentro de si. E se você se acha perdido ou o que for, peça ajuda ao Criador, peça Ele para te mostrar. Eu tive experiências, assim, extremamente, assim, maravilhosas. Tem até uma amiga aqui que estava mandando mensagem aqui, que, nossa, ela até é minha xará, tem o mesmo nome que eu. E foi uma pessoa também que foi guiada pela espiritualidade na minha vida. E assim, é tudo pedido que eu faço. Senhor, mande, o que é que eu preciso fazer? Como eu resolvi isso? O que é que eu preciso aprender agora? E ele sempre tem me mandado. Porque quanto mais você mostra para ele o que você quer mudar na sua vida, é o conectar. Quanto mais você se conecta com ele, mais ele te mostra lugares e pessoas. E quem é para estar na sua vida vai estar, quem não é, vai se afastar. Como a Lu falou sobre pessoas que entram e saem da nossa vida, né? Não por conta de briga e tal, mas porque tem até uma frase que fala, né? Tem pessoas que estão por uma razão, ou por uma estação, ou eternamente. Tem pessoas que você vai levar para a vida toda e tem pessoas que vão passar. E eu, nesses 2 últimos anos, eu tive experiência. Oi, amiga, te amo. Edna. Eu tive experiência, assim, de muitas pessoas que passaram por minha vida. Muitas pessoas que eu ajudei e que eu nunca mais eu vou ver. Eu tenho ciência disso, que eu não vou ver mais elas. Elas me ajudaram também. Então, eu encontrei muitas pessoas nesses últimos 2 anos, assim, questão de espiritualidade, pessoas que eu me conectei e que eu pude ajudar e que elas me ajudaram de alguma forma. E outra coisa, assim, como a Lu estava falando, a gente nunca se diminuir, gente, porque todo mundo tem para ensinar. Ninguém é um vazio, ninguém é um buraco, ninguém é vazio. Ninguém. Pode ser a pessoa que não tem experiência nenhuma, pode ser a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, que não enxerga. Todas as pessoas têm algo para ensinar. Então, para você ser um professor, só basta você querer. Então, quando você faz com amor, qualquer coisa que você faz com amor, alguém vai receber. E outra, você ensina sem palavras, as suas ações são o melhor ensinamento. Então, se você sempre fizer o bem, se você sempre der seu melhor, ninguém, não precisa te elogiar não, mas alguém está lá assistindo você.
tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém que te admira, tem sempre alguém que você é o exemplo. E é isso. E obrigado pela presença de todos, e eu amo vocês, e que Jesus abençoe e ilumine o caminho de todos. Obrigado, meninas. Amém. Vamos fazer aí um amor Amém, no me amor? O amor, me amor. O amor me amou. O amor amou vocês, gente. Não esqueçam. Beijo grande no coração de vocês. E semana que vem a gente está aqui de novo. Amém. Obrigada a todos, viu, pela presença. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Amém.